Bem, através aqui da Rádio Nova Era e também blog do Berimbau, a gente vai trazendo informações. Quem está na linha comigo aqui é a Fabiana de Oliveira Maragoni. Ela é servidora efetiva da Câmara Municipal de Ivaiporã há 12 anos, responsável pelo setor de compras e licitações lá do município de Ivaiporã. E por que a gente convidou aqui a Fabiana? Porque teve um fato aí que repercutiu nas redes sociais, que foi uma informação, inclusive divulgar algumas cópias de uma licitação, um processo licitatório, dizendo que a Câmara está comprando carro de luxo, algo nesse sentido. E a Fabiana, que trabalha nesse setor, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Fabiana, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, tudo bem? Boa tarde a você, Berimbau, boa tarde à população de Ivaiporã. Num primeiro momento aqui eu quero agradecer a oportunidade que está sendo concedida, né, para a gente poder estar explicando aí a realidade da aquisição ou, no mesmo caso, a locação do veículo, para que a população possa ter um entendimento correto do que o planejamento e a licitação aqui da Câmara tentou fazer, né, está tentando fazer. E é até importante, Fabiana, porque a gente recebeu algumas informações, o pessoal mandou para a gente a cópia lá do processo de licitação e já num tom de crítica. Então, qual foi a nossa atitude? Ouvir a Câmara de Vereadores, principalmente a parte técnica, né, que é a servidora, para a gente entender esse processo de licitação, porque a intenção, o que a gente vê num primeiro momento, ou o sentido que dá no primeiro momento é que é um ato de desperdício, de corrupção. Então é importante esclarecer isso, né? Exato, esse é o nosso objetivo nessa conversa, até é muito importante esse profissionalismo, porque a gente pode explicar para a população o que de fato está acontecendo. No sentido, né, da compra do carro ou da locação, a gente recebeu o pedido da presidência, porque a gente tem aqui sim 4 carros, né, disponíveis na frota, só que esses carros eles já são antigos e eles já têm mais de 350 mil quilômetros rodados. Em especial o Siena e o Cobalt, eles são utilizados para deslocamento para Curitiba, tanto dos vereadores que vão na Assembleia Legislativa, né, de conversar com os deputados atrás de emendas, de recursos para o município, assim como os servidores também vão para cursos técnicos, em especial também no Tribunal de Contas, né, consulta direta lá com os técnicos do Tribunal de Contas. E esses carros são perigosos de já estar na estrada aí. Então, foi pedido, o Siena, por exemplo, ele tem, só no ano agora de 2023, ele já deu um custo de manutenção de quase 5.500, né? Até agora ele está lá parado na Silvel, se alguém quiser ir lá dar uma olhada, o motor dele já não está aguentando mais. Então, foi necessário mesmo esse pedido, veio primeiro, o pedido da presidência veio no sentido de compra. Só que hoje a gente tem a nova lei de licitação e dentro dela há várias menções ali sobre o planejamento estratégico. É obrigatório o setor de licitação junto com o planejamento, né? Primeiramente o planejamento com o setor de licitação, pensar nas melhores soluções para esses gastos. Então, quando chegou o pedido de compra, como já, né, de exemplo do próprio Tribunal de Contas, a gente buscou demais soluções para atendimento dessa demanda. Então, se pesou qual que eram os benefícios da compra e qual seria o benefício de uma futura locação, caso essa viesse a acontecer. O planejamento, ele colocou no papel o custo, né, que seria de um carro hoje, um carro popular, sedã, porque a gente precisa de um carro com um porta-malas grande, né, as viagens geralmente não são feitas sozinhas. Então, se pensou na solução de ou compra ou locação. Na questão da compra, é bom porque o bem vem para o município, né? Fica de propriedade do município. Só que junto a ele vem os demais custos que vêm para manter esse carro na vida útil dele. Então, a gente tem que prever no planejamento, a própria lei obriga que isso seja feito no estudo técnico preliminar, aferição de possíveis gastos que são referentes a esse custo desse veículo. Que é IPVA, né? Nos primeiros 5 anos não tem manutenção, mas tem o custo com IPVA, tem custo com seguro, até mesmo troca de pneus. Esse custo gira em torno de R$5.000 mais ou menos por ano para fazer essa gerência, né, da vida útil do carro.
Essa seria a questão da compra. Ô, Fabiana, Já na locação... até antes de você prosseguir com essa explicação, é importante que de todos os vereadores a concepção de que a Câmara precisa desses carros, e isso não há ninguém que é contra isso. A Câmara precisa desses veículos, e o que a gente está discutindo aqui é a forma em que a gente vai renovar essa frota, né? Exato, é notório, né, o Siena e o Cobalt, devido ao gasto deles, eles não trazem mais segurança para você estar saindo com eles na estrada. Então, um veículo novo vai ser de uso exclusivo para viagens, de fato, à Assembleia Legislativa ou para levar os servidores para cursos de aperfeiçoamento, de treinamento, né, até semana retrasada a gente fez um no próprio Tribunal de Contas. Então, esse é o objetivo. A compra é necessária. A troca desse veículo foi requisitada e até mesmo no primeiro momento o presidente falou sobre assim que comprar, né, o novo veículo, tiver um novo veículo, esse que está com a gente, o Siena, ele vai ser direcionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, porque para o uso dentro da cidade, também na zona rural, ele é possível, ele é totalmente cabível, mas para viagens, né, a longa distância já não traz segurança, ele pode estar fundindo a qualquer momento. Dentro dessa avaliação, então, de vocês, sobre os custos, vocês chegaram num fator comum aí? Na verdade, assim, o planejamento viu as duas soluções, os prós e os contras. O que a gente pensou no primeiro momento, como é de exemplo do próprio Tribunal de Contas, que hoje loca desde impressora a computadores como a veículos, se nessa licitação em especial caberia locação. Então, a gente optou por realizar um registro de preço, que é uma licitação para que a população entenda. O registro de preço nada mais é que uma cotação entre fornecedores. É aquela famosa, quando a pessoa precisa comprar um bem, ela vai de loja em loja e tenta pegar e fazer com que uma empresa cubra o valor da outra. A gente tenta baratear. E no sistema de registro de preço, que é que a gente está realizando, não há obrigação para a administração de contratar. Então, é como se você estivesse registrando o mesmo preço, deixasse as empresas brigar ali, baixar o preço, né? E ver se aquela última oferta, aquele último preço registrado é cabível ou não. Então, a gente decidiu por fazer esse sistema de registro de preço no Compras.gov, que é um sistema federal, né, de licitação, indicado pelo próprio Tribunal de Contas. Ele é gratuito e de ampla divulgação, ampla participação. Então, quer dizer, as empresas do Brasil inteiro podem participar, né? Ela é gratuita e pela internet. Então, a gente pensou, vamos fazer o registro de preço, se a gente conseguir bastante desconto, que vem até uma parcela aí de locação fixa de R$1.000 a R$1.200, é cabível sim a locação, né? Agora, se a gente não conseguir um bom desconto, aí sim a gente parte para aquisição. Foi esse o pensamento do setor de licitação. E essa decisão sobre locação ou compra ainda não foi tomada, né? Não, já foi tomada. Já foi tomada. Ela foi... Exato, porque assim, hoje a nova lei traz o seguinte, traz para o gestor a obrigação de ter decisões de caráter técnico. Exato. Ele tem que demonstrar também se o estudo, se o planejamento está falando, olha, vamos tentar baratear uma locação, ver se vai ser, né, para o nosso caso, vai ser melhor, vai ser econômico ou a compra. Se indicou a questão da locação, para o gestor pegar e vir contrário, ele tem que fundamentar isso, justificando e colocando no processo. Então, ele acatou, ele falou, não, então vamos tentar fazer, né, da maneira que deve ser feito, porque está tudo dentro da legalidade, sabe? Quanto à legislação, está tudo correto. Agora, a gente precisa explicar para a população qual que foi o nosso objetivo, que foi tentar a possibilidade de fazer uma grande competição, que as empresas pudessem registrar, deixar um preço mais baixo, que ele viesse para R$1.000, por exemplo, até 1.200. Nesse sentido, a locação seria viável. Exato. Então, essa locação, ela já foi feita ou está em processo ainda? Ela está em processo ainda. Só que se não alcançarem, né, se não alcançar o objetivo, não tiver desconto, que o preço fique superior a 1.200,
né, de parcela ali mensal, nós não vamos contratar, porque o registro de preço, ele não gera obrigação para a administração de contratação. Ele vincula, sim, a proposta do licitante. A pessoa que fez aquela proposta de R$ 1.000 pela locação, ela tem que cumprir se ela for chamada. Você acredita que essa divulgação, por exemplo, nas redes sociais, de uma forma distorcida, seja até, na verdade, um pouco de maldade no intuito de promover um desgaste aí para a Câmara? Exatamente. O nosso objetivo foi buscar o planejamento, né? E buscar formas eficazes de diminuir o custo. Porque se você for comprar, primeiramente, sem pensar em possibilidades, o mundo muda, né? Então, se está vendo que está sendo boas opções para outras instituições, por que não tentar baratear para a gente também? E, no caso, a primeira opção foi, vamos tentar, então, né, conseguir boas ofertas desde que esse valor fique reduzido, aí a gente contrata, senão a gente não contrata. Porque além do custo que vem alocado junto ao veículo, que é do que ele é necessário para manter esse veículo na vida dele, também tem a depreciação. Então, a gente também perde nisso, né? Então, se fosse uma alocação aí de 1.000, 1.100, seria viável, porque por ano, aliás, seria 12 mil. No fechado os 30 meses, 30 mil. Ninguém compra hoje um carro zero popular com menos de 70 mil, de 60 mil a 70 mil. Fabiana, e até exemplificando isso que a Fabiana está dizendo, porque recentemente o próprio governador entregou muitas viaturas aqui no Paraná. Sim, e grande parte delas foram locadas, né? Exato, a tendência agora é a locação, é tentar a locação, se conseguir um bom preço, aí sim você pega e contrata. Por isso que a gente fez o registro de preço, para não ter essa obrigação, para testar, ver, vamos ver se vai conseguir um bom preço. Se não der certo, a gente compra. Fabiana, acho que ficou bem clara aqui a sua explicação, né, expondo exatamente o que é que ocorreu, o que é que está acontecendo, qual que é a intenção da diretoria e da Câmara de Vereadores do município de Ivaiporã. Tá. Mas eu deixo à disposição, se você tiver mais algum detalhe que seja importante informar nesse momento. Isso. Não, é só para fechar, Berimbau, a questão de... Também outro ponto que pesou foi que na compra, né, isso foi colocado no planejamento, que na compra é dispendido o valor completo daquele objeto. E se a gente conseguisse para a locação uma boa proposta, né, um custo baixo, esse valor ia ser mensal em pequenas parcelas. Então, ficando o valor que seria para a compra de um carro, à disposição da administração para ela trabalhar durante o prazo desse contrato, investindo em outras áreas. Por exemplo, todos os anos, todo final do ano, a Câmara devolve à Prefeitura o dinheiro que ela economizou para que a Prefeitura possa investir tanto em pedras irregulares, asfalto, até mesmo em exames na área da saúde. Então, poderia-se também trabalhar com esse valor, né? Mas, é igual eu falei, só seria contratado se a gente pegar e conseguir um bom desconto. Se não, senão vai ficar o preço registrado lá e vamos fazer a aquisição. Então, a gente tentou, nos moldes, né, apresentados pelo próprio Tribunal de Contas, pela Sanepar, Copel, todos os outros órgãos maiores, eles têm investido nessa possibilidade. E não é porque a gente é pequeno que a gente não tem que procurar melhores alternativas para economizar o dinheiro do povo. Fabiana de Oliveira Marangoni, obrigado aqui pelas informações. E a gente, Obrigada a você. Exato, e sempre quando a gente tiver alguma dúvida, a gente vai buscar na fonte nessa informação, até para que a gente possa fazer isso de forma correta, tá bom? Isso mesmo, Berimbau, até agradeço muito mesmo a disponibilidade por conceder esse espaço. Quero, por último, aqui deixar a população que quando alguém tiver alguma dúvida, por favor, venha até a Câmara, conversa com a gente, sabe, para a gente poder mostrar o que de fato está sendo feito. Por quê? Porque o popular, ele pode estar dando uma ideia para a gente melhor, né? Às vezes a pessoa traz uma ideia revolucionária que às vezes que ninguém pensou. Então a gente pede que quando a pessoa tiver uma dúvida, a Casa de Leis aqui é aberta a todo momento. A gente está aqui para receber o povo e para orientar, né, e justificar o porquê de algumas decisões. Muito obrigado, Berimbau, pelo espaço. Né, estou aberta aí, quem quiser vir conversar, a gente pegar e mostrar, né, a documentação e o porquê a gente fez, estamos sempre à disposição. Obrigado, Fabiana. Muito obrigada. Até mais.